O milionário Sebastian Zanetti Venturini construiu um império tomando decisões rápidas, frio, preciso, impecável. Mas houve uma única pessoa que ele dispensou sem pensar duas vezes, e por muito tempo aquilo pareceu não importar. Até o dia em que alguém trouxe de volta o que ele decidiu ignorar. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Sebastian Zanetti Venturini já tinha assinado a demissão dela antes mesmo de Esmeralda se sentar. A cadeira de couro bege estava ali, esperando, do outro lado daquela mesa comprida demais para duas pessoas. Ele nem levantou os olhos quando ela entrou. O escritório da Faria Lima cheirava a ar-condicionado velho e café que ninguém mais queria beber. 32 andares abaixo, São Paulo gritava. Buzina, sirene, gente empurrando gente. Ali dentro, o mundo era outro, limpo, gelado, morto. Esmeralda puxou a cadeira devagar. Segurava uma pasta de documentos no colo com as duas mãos. Os dedos apertavam a borda do papel com tanta força que as pontas já tinham amassado. Senhor Venturini, eu posso explicar o que aconteceu com o relatório. A voz saiu baixa, firme, mas tinha um tremor lá dentro que só alguém com muita atenção ia perceber. Sebastian levantou a mão. O gesto bastou. Não vim aqui para ouvir explicação. Abriu a pasta à frente dele. Deslizou uma folha pelo tampo de vidro. Contrato de rescisão. Assinado. Carimbado. Pronto. Esmeralda olhou o papel. Olhou para ele. Voltou para o papel. A boca se abriu. Nenhuma palavra. Você comprometeu uma negociação de 14 milhões de reais. A gente não trabalha com margem para esse tipo de erro. Foi um erro de formatação no anexo. Os números estavam certos. Se o senhor me deixar mostrar, já mostrou o suficiente. Cassandra Bittencourt Leme estava de pé junto à porta. Segurava o tablet contra o peito com mais força do que precisava. Conhecia Esmeralda. Sabia que a mulher trabalhava mais do que qualquer pessoa naquele andar. Sabia que o erro era pequeno, mas sabia também que Sebastian não voltava atrás. Esmeralda engoliu tudo, fechou a pasta. As mãos tremiam, mas a voz, não. Está bem, eu assino. Ele empurrou a caneta pela mesa. Preta, pesada, de metal. Uma caneta que custava mais do que o salário semanal de quem estava sendo mandada embora com ela. Esmeralda assinou, letra miúda, apertada. Levantou, ajeitou a blusa, branca, social, passada com cuidado naquela manhã, e caminhou até a porta. Cassandra se afastou para deixá-la passar. As duas trocaram um olhar rápido. Cassandra abriu a boca. Não falou. Esmeralda também não. Duas mulheres que se entendiam sem precisar de palavra e que sabiam que ali, naquela sala, palavra não tinha serventia nenhuma. Esmeralda saiu sem olhar para trás. Seguiu pelo corredor comprido. Passou pela copa onde duas funcionárias conversavam em voz baixa. Passou pela recepção onde a moça do crachá fingia que não sabia o que tinha acabado de acontecer. O ar-condicionado soprava gelado na nuca. O carpete abafava cada passo. O elevador demorou 47 segundos. Ela contou todos. Quando a porta de aço abriu, entrou, apertou o botão do térreo e encostou a testa no espelho gelado. O metal queimou de frio contra a pele. Sozinha ali, com o rosto borrado no reflexo, soltou o ar devagar. A mão desceu para o ventre. 6 semanas. Confirmado na terça, no posto de saúde, com uma enfermeira que sorriu e deu parabéns. Parabéns. A palavra mais fora de lugar que Esmeralda já ouviu na vida. O pai era ele, novembro. A empresa tinha fechado o maior contrato do ano. Todo mundo saiu para comemorar num bar da Vila Olímpia. Ficaram só os dois. Ele revisando cláusulas na sala de reunião, ela organizando arquivos no 5º andar. A chuva caiu forte lá pelas 9 da noite, daquele jeito que São Paulo chove quando quer lavar tudo de uma vez. O elevador travou entre o 15º e o 20º andar. 40 minutos parados. A luz de emergência piscando.
Sebastian tinha afrouxado a gravata e estava sentado no chão, encostado na parede de inox, cansado demais para manter a pose. E Esmeralda estava ali, de pé, segurando a bolsa, sem saber se sentava ou ficava. Ele falou primeiro. Disse que odiava elevador. Que quando era criança ficou preso num elevador de carga no prédio do pai e ninguém apareceu por 2 horas. Falou isso, olhando para o teto, sem olhar para ela, como se estivesse falando para o ar. E Esmeralda, sem saber porquê, sentou ao lado dele e contou que tinha medo de trovoada, que a avó dizia que era Deus arrastando os móveis do céu. Riram, os dois. Um riso curto, cansado, verdadeiro. E quando o elevador voltou a funcionar, nenhum dos dois apertou o botão na hora. Ninguém ficou sabendo. Na segunda-feira, ele voltou a ser o CEO que não olha nos olhos de funcionário. Ela voltou a ser a analista que ninguém lembra o nome. Cruzaram no corredor uma vez. Ele desviou o olhar. Ela entendeu o recado. Agora, dentro daquele elevador descendo para o térreo, com a carta de demissão dobrada no bolso e a mão no ventre, ela decidiu. Ele não ia saber. Nunca. A porta abriu no térreo. Esmeralda cruzou o saguão de mármore, passou pelos seguranças, passou pela placa com o nome dele na entrada e empurrou a porta giratória. O barulho da cidade engoliu tudo. No 32º andar, Sebastian já estava em outra ligação. Já tinha esquecido o rosto, esquecido o nome. O ônibus das 6h40 cheirava a diesel. Esmeralda largou o corpo no último banco, encostou a testa no vidro embaçado e deixou São Paulo passar lá fora. Prédio, poste, prédio, gente correndo, poste. Não prestou atenção em nada. 3 semanas sem emprego. O aluguel do quartinho em Heliópolis estava atrasado 11 dias. Na geladeira tinha um pote de margarina pela metade, 2 ovos e 1 litro de leite que já cheirava estranho. Ela abriu e fechou aquela geladeira 4 vezes de manhã, esperando um milagre entre a prateleira vazia e a luz fraca. Dona Zildete, a vizinha de baixo, bateu na porta às 7 com um pão embrulhado num guardanapo. Trouxe um pão, sobrou lá de casa. Mentira. Dona Zildete tinha comprado aquele pão de propósito. Esmeralda sabia. Aceitou mesmo assim, porque orgulho não enche barriga, e agora ela tinha 2 para encher. Você tá bem, menina? Tá com uma cara... Cansaço, Dona Zildete. Só cansaço. A velha ficou parada na porta com aquele olhar que mãe tem. Vizinha de porta aprende a ter o mesmo olhar com o tempo. Qualquer coisa bate ali embaixo. Esmeralda concordou, fechou a porta, encostou as costas nela. Ficou ali, com o pão na mão e os olhos no teto, sem vontade de se mover. Na semana seguinte arranjou trabalho. Nada que lembrasse escritório com ar-condicionado e pasta de couro. Agora era o balcão de uma padaria no Jardim São Luís, das 5 da manhã às 2 da tarde, cortando pão francês e atendendo gente que pagava com moeda contada na palma da mão. Seu Agenor, o dono, era calado, de mãos enormes e avental eternamente sujo de farinha. No primeiro dia, olhou para ela e largou. Você tem cara de quem já trabalhou em escritório. Tenho, né? E agora está aqui. E agora estou aqui. Não perguntou mais nada. Esmeralda gostou dele por isso. O enjoo bateu forte no 2º mês. Toda manhã, antes de sair, vomitava no banheiro apertado, segurando o cabelo com uma mão e a pia com a outra. Depois lavava o rosto, passava um batom cor-de-boca, prendia o cabelo e ia. Sempre ia. Ninguém soube da gravidez. Não contou para Dona Zildete. Não contou para seu Agenor. Para ninguém. Porque contar abria a pergunta que ela não queria responder. E o pai? Resposta ela tinha. Só não era uma resposta que ela quisesse dar em voz alta. O pai usava sapato de R$3.000 e nem sabia o preço de 1 litro de leite. Assinou a demissão dela com a mesma cara de quem despacha uma correspondência.
Dividiu um elevador com ela numa noite de chuva e depois fingiu que nada aconteceu. Esmeralda não queria a piedade dele, não queria o dinheiro. E mais do que qualquer coisa, não queria que a filha fosse chamada de erro, porque era filha. O ultrassom confirmou numa quarta-feira de manhã, na UBS do bairro. A médica, jovem de jaleco amassado, sorriu e apontou para a tela. É menina, mãe. Esmeralda grudou os olhos naquela tela. O pontinho se mexia. O coração batia rápido, rápido demais. O peito apertou de um jeito que não cabia em nenhuma palavra que ela conhecia. Menina, repetiu baixinho, só para ouvir de novo. Naquela noite, deitada no colchão fino, com a mão no ventre que começava a crescer, falou com a filha, em voz baixa, pro teto, pro escuro. Vai ser só a gente, tá bom? Eu ainda não sei como, mas vai ser. O ventilador girava no teto com barulho de hélice frouxa. Lá fora, cachorro latia, vizinho ouvia a rádio no volume alto demais, um menino gritou o nome de outro na rua. A vida seguia na periferia do jeito que sempre segue, sem pedir licença, sem dar descanso. Nos meses seguintes, Esmeralda não faltou um dia sequer. Cortava pão com os pés inchados dentro do tênis apertado. Atendia cliente com dor nas costas que irradiava até a cintura. Sorria quando dava, ficava calada quando não. Seu Agenor percebeu a barriga. Claro que percebeu. Mas só abriu a boca quando já não dava mais para disfarçar. Quantos meses? 5. Ele olhou para ela. Depois para o balcão. Depois para ela de novo. Vou botar um banquinho aqui atrás. Pras pernas. Saiu andando. Esmeralda apertou os lábios e voltou a cortar pão, porque se abrisse a boca naquele instante, vinha tudo junto. E ela não podia se dar esse luxo. Não ali. Não agora. O telefone de Sebastian Venturini continuava mudo. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhuma notificação com o nome dela. Porque Esmeralda tinha feito uma promessa para si mesma no escuro daquele quartinho. Ele nunca ia saber. Mas promessa feita sozinha, com medo, no escuro, tem prazo de validade. E o dela estava perto de vencer. A mansão de Sebastian, na Vila Olímpia, tinha 6 quartos. Ele dormia em um. Os outros 5 ficavam trancados, com lençóis brancos esticados e cortinas abertas para uma luz que ninguém aproveitava. Café da manhã, 2 fatias de pão integral, café preto sem açúcar, uma fatia de mamão. Sempre, sem variação. Neuza, a cozinheira que trabalhava ali há 9 anos, colocava o prato na mesa sabendo que ele ia comer em 5 minutos sem sentir gosto de nada. Naquela terça-feira, Sebastian desceu a escada ajeitando o nó da gravata. O sapato batia no porcelanato num ritmo seco. Sentou. Não disse bom dia. Neuza colocou o prato. Bom dia, doutor. Bom dia. O celular vibrava na mesa a cada 30 segundos. Notificação, mensagem do sócio, alerta de mercado. Ele comia e respondia ao mesmo tempo, e a comida entrava sem que ele percebesse a diferença entre o pão e o mamão. Dante Ravel Montanini, o sócio, ligou às 7h42. O terreno da Zona Norte. O dono quer fechar até sexta. Quanto pede? 23 milhões, mas aceita 19 à vista. Oferece 17,5. Se recusar, deixa ir. Feito. Desligou sem tchau. Nunca dava tchau. Cassandra esperava no carro. Sebastian entrou, colocou o cinto, abriu o notebook antes de o motorista virar a chave. Sua agenda. Ela começou, olhos no tablet. Jurídico às 8h30. Almoço com o diretor do banco ao meio-dia. 2 entrevistas de candidatos às 3. Dante quer conversar sobre o projeto da Vila Madalena no fim do dia. Cancela as entrevistas, as 2. O Ícaro cobre até eu decidir. Cassandra parou de digitar. Olhou para ele pelo retrovisor. Ícaro não tem metade da capacidade da Esmeralda. O nome ficou pendurado no ar entre os dois. A Esmeralda não trabalha mais aqui. Eu sei. Fui eu que organizei a rescisão. Então pronto. Cassandra voltou a digitar. Guardou aquilo onde guardava tudo.
fundo da memória, em silêncio, com precisão. Na Faria Lima, Sebastian entrou no saguão às 8h19. Atravessou aquele mar de gente de terno e tailleur, andando rápido, falando baixo, fingindo que o mundo dependia do próximo e-mail. Não cumprimentou ninguém. No 32º andar, tudo igual. Cadeira na mesma posição, ar-condicionado na mesma temperatura, cheiro de nada. Ícaro Neves. Bastos apareceu na porta às 8h35 com uma pilha de pastas nos braços. Senhor Venturini, organizei os relatórios que estavam pendentes. Sebastian pegou a primeira pasta, abriu, leu 3 linhas, fechou. Margem de lucro calculada sobre o bruto, tem que ser sobre o líquido. Refaz. Ícaro piscou 2 vezes, concordou e saiu tropeçando no próprio sapato. Sebastian ficou olhando a porta vazia. Não pensou em Esmeralda. Pelo menos, não com esse nome. Mas alguma coisa lá dentro dele sabia que aquele erro não teria passado se ela ainda estivesse ali. O corpo sabia, mesmo que a cabeça se recusasse a admitir. O restante da manhã foi reunião atrás de reunião. Jurídico, comercial, financeiro. Sebastian aprovava, cortava, decidia. Uma máquina, um relógio de precisão que funcionava sozinho e não precisava de ninguém. Almoçou com o diretor do banco num restaurante de toalha branca na Faria Lima. Filé, vinho, conversa sobre juros e garantias. Voltou para o escritório, assinou 7 documentos, respondeu 32 e-mails e saiu às 8h. Em casa, a mansão estava escura. Neuza tinha deixado a janta na geladeira com um bilhete. Doutor, é só aquecer 3 minutos. Ele não aqueceu. Subiu direto para o quarto, tirou o terno, deixou cair no chão e sentou na beira da cama. Ficou ali, olhando para a janela que dava para um pedaço de cidade iluminada. Lindo, vazio. O celular apitou. Dante mandou uma mensagem. 23 milhões confirmados. Parabéns. Sebastian leu, guardou o celular na gaveta e deitou. Dormiu com a luz acesa, coisa que não fazia desde criança. Se alguém perguntasse por quê, ele não saberia responder. Do outro lado da cidade, no mesmo horário, Esmeralda dobrava panos de prato no balcão da padaria. A barriga já encostava na borda quando ela se inclinava. Os pés latejavam, as costas queimavam, tudo doía, o tempo todo. Uma cliente entrou e pediu 6 pães e um café com leite. Frio hoje, né? Bastante. Para quando é o bebê? 2 meses. E o pai? Está animado? Esmeralda sorriu. Um sorriso curto, treinado, que parava no meio do rosto. Está sim. A mulher pagou e saiu. Esmeralda ficou apoiada no balcão, as mãos abertas na madeira, olhando a porta de vidro que ainda balançava. 2 mundos. Mesmo horário, mesma cidade. Sebastian contava milhões. Esmeralda contava moedas. A dor chegou às 3 da madrugada, sem aviso, sem gentileza. Apertou a barriga de Esmeralda por dentro, forte, e ela acordou com a camiseta encharcada de suor. Sentou na beira do colchão, respirou, esperou. Achou que ia passar, não passou. 7 meses, só 7, faltavam 2. Não, ela murmurou, as 2 mãos no ventre. Ainda não é hora. A segunda contração veio 4 minutos depois, mais forte. Esmeralda se levantou, segurando na parede, arrastou os pés até o banheiro e jogou água no rosto. As mãos não paravam de tremer. A água escorria pelo queixo e pingava na pia manchada de pasta de dente. Pegou o celular. Discou o número de Dona Zildete. Um toque, 2, 3. Alô? Dona Zildete, está vindo. O bebê está vindo antes. 35 minutos depois, um táxi parou na frente do hospital público. Dona Zildete segurava Esmeralda pelo braço, firme, com força de quem não vai soltar por nada. O motorista ajudou as 2 a descerem. Vai com Deus, moça, disse. Nem cobrou a corrida. Na emergência, tinha gente sentada no chão, criança no colo da mãe, um velho tossindo no canto. As luzes brancas piscavam lá em cima e o calor grudava na pele.
Uma enfermeira apareceu com cadeira de rodas. Quantos meses? 7. Quantas contrações? Muitas. Não para. A enfermeira olhou para Dona Zildete. Família? Vizinha. Mas é a mesma coisa. Espera na recepção. A gente cuida dela. Dona Zildete apertou a mão de Esmeralda. Eu vou estar ali fora. Você não está sozinha, ouviu? Não está. Esmeralda concordou. Queria dizer obrigada, mas a contração veio de novo e a palavra se perdeu no meio de um gemido abafado. A cadeira virou no corredor e Dona Zildete ficou ali, mãos juntas no peito, lágrimas descendo sem pedir licença. Uma enfermeira passou e ofereceu um copo d'água. Dona Zildete aceitou, mas não bebeu. Ficou segurando o copo com as 2 mãos, rezando baixinho, os lábios mexendo sem som. O parto durou 4 horas, cada uma mais longa que a anterior. A Aurora nasceu às 7h23 da manhã. 1,3 kg, pequena, quieta. Os médicos tiraram ela rápido, tão rápido que Esmeralda mal conseguiu ver o rosto. Por que ela não chorou? A voz de Esmeralda saiu rasgada, o corpo destruído. Por que não está chorando? Ela está respirando, mãe. A equipe está com ela. O choro veio depois, fraco, fino, baixinho. E bastou ouvir aquilo para Esmeralda deixar as lágrimas virem todas de uma vez. A enfermeira ao lado apertou o ombro dela e disse: Está respirando, mãe. Está viva. 2 palavras. Está viva. Esmeralda repetiu baixinho, grudando cada sílaba na memória. Mas o corpo de Esmeralda não aguentou. 7 meses de cansaço, de trabalho em pé, de refeição pulada, de noite mal dormida, tudo cobrou de uma vez. A pressão subiu. As mãos começaram a tremer diferente. Não era medo, era o corpo desligando. As máquinas dispararam. Uma enfermeira chamou o médico. O médico chamou outro. Choque. Precisa de soro agora. Pressão caindo. O mundo foi ficando cinza. Depois longe. Depois mudo. Antes de apagar, Esmeralda agarrou o braço da enfermeira mais perto. Apertou com uma força que ninguém esperava. Minha filha, o nome é Aurora. Aurora Oliveira Venturini. Calma, mãe, a senhora vai. O pai é Sebastian Zanetti Venturini. Registra. Ele é o responsável. A enfermeira olhou para ela. Esmeralda devolveu o olhar. Não tinha desespero ali. Tinha decisão. A última coisa que ela podia fazer por aquela menina. Se acontecer qualquer coisa comigo, ele cuida dela. Ele tem condição. Ele é o pai. A mão soltou. Os olhos fecharam. As máquinas tomaram conta do som. Na UTI neonatal, Aurora dormia dentro de uma incubadora de acrílico. O peito subia e descia rápido, frágil, cada respiração uma conquista. Fios e tubos saíam do corpinho miúdo e iam até máquinas que piscavam verde e vermelho. Ravi Salgado Figueira, neonatologista de plantão, anotou os sinais no prontuário. Peso, 1,3 kg, 31 semanas. Grave, mas estável. Olhou para a incubadora, depois para o documento que a enfermeira trouxe. O nome do pai, escrito com a letra trêmula de uma mulher que desmaiava enquanto falava. Sebastian Zanetti Venturini. Todo mundo em São Paulo que lia jornal conhecia aquele nome. Precisa notificar, disse para Soraya Delmondes Queiroz, a assistente social, que já estava na porta. Soraya ajeitou os óculos e olhou para a incubadora. Eu ligo. Saiu pelo corredor com o número já na tela. O celular tocou às 9h14. Número desconhecido. Sebastian nunca atendia número desconhecido. Cassandra filtrava tudo. Mas Cassandra tinha ido buscar café e o telefone insistiu. 3 vezes. Na 4ª, ele atendeu. Pois não. Senhor Sebastian Zanetti Venturini? Quem fala? Soraya Delmondes Queiroz, assistente social do Hospital Municipal. O senhor pode falar? Hospital. Assistente social. Sebastian tirou os óculos e encostou na cadeira. Fale. Uma paciente deu entrada aqui ontem à noite em trabalho de parto prematuro. Esmeralda Oliveira da Costa. O senhor conhece? Sebastian apertou o celular contra a orelha. Conheço o nome. A criança nasceu. Menina. Prematura, 7 meses.
Estado grave, mas estável. E por que estão me ligando? Soraya fez uma pausa. Barulho de hospital no fundo. Passos, campainha, voz no alto-falante. Porque a senhora Esmeralda registrou o senhor como pai e como responsável legal pela criança, caso ela não tenha condição de cuidar. O ar saiu do peito dele de uma vez. Engano. Senhor Venturini, eu entendo que... É golpe. Eu não tenho filhos. O nome da criança é Aurora Oliveira Venturini, registrado com declaração da mãe. O senhor pode contestar, tem todo o direito, mas agora a mãe está internada em estado grave e a criança precisa de alguém responsável. Sebastian levantou. A cadeira girou e bateu no armário. Caminhou até a janela. São Paulo inteira brilhava lá embaixo. Carros, prédios, gente, tudo no lugar, menos ele. Onde é o hospital? Soraya deu o endereço. Ele desligou sem despedida. Ficou parado 30 segundos olhando a cidade. A mão que segurava o celular tremia. Guardou o aparelho no bolso, pegou o paletó na cadeira, enfiou os braços nas mangas, errou a primeira vez, tentou de novo. Pegou a chave do próprio carro, o que quase nunca dirigia, um carro guardado na garagem do subsolo que ele só usava quando não queria dar satisfação a ninguém, e saiu. No elevador, apertou o botão do subsolo. O espelho mostrou um homem de gravata torta e rosto duro. Ele ajeitou a gravata, depois desistiu e arrancou. Enfiou no bolso do paletó. Saiu do elevador antes mesmo da porta abrir inteira. Cassandra voltou com o café. Cadeira vazia, tela acesa, porta aberta. A caneta estava no chão. Olhou para o corredor. Já tinha ido. Dirigiu sem atender o celular que vibrava no banco ao lado. O trânsito de São Paulo fez o que faz sempre. Parou, andou, parou. Sebastian batia o polegar no volante, encostava a cabeça no banco, voltava a bater. Esmeralda. O rosto veio devagar. Uma blusa branca social. Pasta de documentos. Olhos escuros, firmes, que sustentaram o olhar dele mesmo quando ele a mandou embora. Depois veio o elevador. A chuva. A mão dela no botão de emergência. O perfume barato que naquela noite parecia a coisa mais verdadeira perto dele. Apertou o volante. Novembro. 7 meses atrás. As datas fechavam. E isso deixou ele com raiva de si, da situação, das contas que não dava mais para fingir que não existiam. Parou num sinal vermelho. Do lado de fora, uma mulher grávida atravessava a rua, empurrando um carrinho de compras cheio de verdura. Sebastian olhou para ela e desviou rápido, como se a imagem queimasse. O sinal abriu. Ele acelerou. Pensou em ligar para o advogado. Pensou nas palavras que usaria. Contestar paternidade, exame de DNA, proteção patrimonial. Palavras que ele conhecia, que dominava, que tinham peso nos contratos que assinava todo dia. Mas ali, naquele trânsito, voltando do 20º andar de um prédio de vidro para um hospital público na periferia, as palavras não encaixavam. Pareciam não fazer sentido. O hospital apareceu na esquina de uma rua estreita, espremido entre um posto e uma escola. Paredes bege desbotadas, manchas de chuva, placa da entrada meio apagada. Uma ambulância velha estava estacionada na frente, com a porta aberta e um maqueiro fumando encostado no capô. Sebastian estacionou. Ficou dentro do carro, as mãos no volante, os olhos no prédio. Podia ir embora, ligar para o advogado, contestar, negar, fazer o que sempre fez, manobrar a situação. Mas os pés saíram do carro antes da cabeça decidir. E ele caminhou até a entrada com o paletó amassado e o peito batendo num ritmo que ele não reconhecia. Na recepção, Soraya esperava. Óculos, crachá, postura de quem já viu de tudo. Senhor Venturini, sou eu. Me acompanhe. Cada passo naquele corredor o levava mais longe de quem ele achava que era. O chão era diferente. O cheiro era diferente, as paredes eram diferentes. Tudo ali era menor, mais velho, mais gasto.
e mais perto de uma coisa que ele ainda não tinha nome para chamar. O corredor da UTI neonatal tinha cheiro de sabão barato. Sebastian nunca tinha sentido esse cheiro. Nos hospitais particulares onde fazia check-up, o ar era filtrado, asséptico, inodoro. Ali era diferente. Ali cheirava a gente de verdade. Soraya caminhava à frente, sapatos batendo baixo no vinil gasto. Sebastian ia atrás, mãos nos bolsos. A criança está estável, mas precisa de cuidados intensivos, ela disse sem virar. 31 semanas, 1,3 kg. Os pulmões ainda estão amadurecendo. Ele não respondeu. As palavras entravam, mas não paravam em lugar nenhum. Pararam diante de uma porta com visor de vidro. Soraya empurrou. Sala pequena, cheia de máquinas e luzes piscando em ritmos diferentes. 4 incubadoras, 2 ocupadas. A do lado esquerdo, perto da janela de cortina azul desbotada, era a de Aurora. Ravi levantou os olhos do prontuário. Olheiras de quem trabalhava turnos de 20 horas. Olhou para Sebastian com calma. Senhor Venturini, Dr. Ravi, neonatologista, quer que eu explique a situação? Quero. Aurora nasceu prematura. Peso abaixo do esperado. Respiração monitorada, temperatura controlada. Está reagindo, mas vai ficar aqui semanas. Talvez mais. Sebastian ouvia, mas os olhos já tinham ido para a incubadora. Se aproximou. Devagar. 1 passo, 2, 3. A Aurora estava de olhos fechados. A pele fina deixava ver as veias nos braços pequenos. Um sensor no pé, piscando vermelho. O peito subia e descia rápido. Rápido demais, ele achou, sem saber que aquele ritmo era normal para um bebê daquele tamanho. O corpo inteiro cabia numa mão. As pernas dobradas, os punhos fechados, a boca fazendo um biquinho de vez em quando, como se estivesse sonhando com alguma coisa que não existia ainda. Sebastian engoliu seco. A garganta queimou. Ele tinha visto muita coisa na vida. Contratos de centenas de páginas, negociações que duravam meses, homens de terno suando frio por causa de uma vírgula fora do lugar. Nada disso preparou ele para um bebê de 1 quilo dentro de uma caixa transparente. As mãos dele foram até o vidro da incubadora. Encostaram na superfície morna. É tão pequena. A voz saiu baixa, rouca. Ele próprio não reconheceu. É pequena, Ravi disse, mas está lutando. Sebastian ficou ali, parado. As luzes piscavam, as máquinas chiavam, e ele grudou os olhos naquele pedaço de gente que cabia na palma de uma mão. Não pensou em DNA, não pensou em advogado. Olhou para o formato do queixo. Era igual ao dele. Os dedos compridos apertavam o ar, procurando onde se segurar. E a mãe? Perguntou, os olhos ainda na incubadora. Soraya cruzou os braços. Esmeralda está internada. Teve complicação no parto. Pressão alta. Está sendo monitorada, fora de perigo. Ela está acordada? Não. Ainda sedada. Sebastian virou o rosto para Soraya. Queria perguntar uma coisa, mas a boca travou. Ela entendeu mesmo assim. Ela registrou o senhor como pai antes de apagar. Pediu que, se acontecesse qualquer coisa com ela, o senhor ficasse com a criança. Por quê? A voz raspou na garganta. Eu mandei ela embora. Eu nem lembrava o rosto dela direito. Soraya tirou os óculos, limpou a lente com a barra da blusa, recolocou. Porque ela é mãe. E mãe faz o que precisa pelo filho. Mesmo que isso signifique pedir ajuda para a pessoa que mais machucou ela. Ele voltou a olhar para Aurora. A menina se mexeu. Um movimento pequeno, quase nada. Os dedos se abriram e fecharam. Ravi chegou perto. O senhor pode ficar o tempo que quiser. Se quiser tocar nela, oriento. O contato ajuda, estabiliza o coração. Tocar? Pela abertura lateral. A mão. Prematuros respondem bem. Sebastian olhou para a própria mão. A mão que assinava contratos milionários. A mão que empurrou a carta de demissão pela mesa. A mão que segurava a caneta de metal pesado. Colocou dentro da incubadora. Devagar. Os dedos encostaram no braço de Aurora. Um braço do tamanho do polegar dele.
A menina apertou. Os dedinhos envolveram o indicador dele e seguraram, com força. Uma força que não cabia num corpo daquele tamanho. Sebastian parou de respirar. Ficou ali, com a mão dentro da incubadora e a filha segurando o dedo dele, 7 minutos inteiros. Não se mexeu, não falou. As enfermeiras passavam atrás dele, a porta abria e fechava, uma máquina apitou no canto da sala. Ele não ouviu nada. O mundo inteiro encolheu até caber naqueles 5 dedinhos agarrados ao indicador dele. Uma lágrima escorreu. Ele limpou rápido com a mão livre, virou o rosto para o lado, como se alguém pudesse ver. Ninguém estava olhando. Ou melhor, todo mundo estava olhando, mas fingindo que não. Quando tirou a mão, os dedos tremiam. Guardou as 2 no bolso do paletó e apertou. Ravi e Soraya trocaram um olhar. Nenhum dos 2 disse nada. Não tinha o que dizer. Ele voltou no dia seguinte. E no outro. E no outro. Não contou para ninguém. Saía do escritório às 4 da tarde, coisa que jamais tinha feito. E dirigia até o hospital sem atender telefone. Estacionava na mesma vaga, a terceira depois da entrada, perto de uma árvore torta que fazia sombra no asfalto rachado. Cassandra percebeu na quinta-feira, quando ele sumiu mais cedo de novo. Esperou o elevador fechar e ligou para o motorista. Onde o Dr. Sebastian foi? Hospital Municipal Dona Cassandra. 3º dia. Desligou. Ficou olhando para a tela do computador um tempo. Depois abriu o navegador e digitou Esmeralda Oliveira da Costa. Nenhum resultado relevante. Cassandra fechou o navegador. Ela era paciente. Sabia esperar. Mas na sexta-feira, quando Sebastian voltou ao escritório às 6 da tarde, com o paletó amassado e cheiro de hospital na roupa, Cassandra parou na frente da mesa dele. Precisa de alguma coisa? Ele levantou os olhos. Pela primeira vez em anos, pareceu que ia falar de verdade. A boca abriu, o ar entrou, ele hesitou. Depois sacudiu a cabeça. Não, obrigado. Cassandra concordou e voltou para a mesa dela, mas deixou uma garrafa de água e uma barra de cereal no canto da mesa dele, sem dizer nada, sem explicar. No hospital, Sebastian já conhecia o caminho de olho fechado. Corredor à esquerda, segunda porta, interfone, esperar a enfermeira, lavar as mãos até o cotovelo, avental verde. Ravi estava de plantão. Voltou. Voltei. Ela ganhou 12 gramas hoje. Sebastian olhou para a incubadora. Aurora dormia de boca aberta, punhos fechados rente ao rosto. 12 gramas é bom? Para um bebê desse tamanho, 12 gramas é uma vitória. Puxou a cadeira de plástico que a enfermeira deixou ali no 2º dia, quando percebeu que ele ia ficar, e sentou. Colocou a mão dentro da incubadora. Aurora agarrou o dedo. Doutor Ravi, fala. A mãe, como está? Ravi parou de escrever. Olhou para ele. Melhorando, pressão estabilizou. Deve acordar em breve. Ela sabe que estou vindo? Não, ainda não acordou. Sebastian ficou quieto. Os dedos de Aurora apertavam e soltavam o dedo dele num ritmo que ele já estava aprendendo a reconhecer. Eu mandei ela embora, disse sem olhar para o médico. Demiti ela grávida, sem saber. Ravi não respondeu na hora. Puxou uma cadeira para o outro lado da incubadora e sentou. Teria mudado alguma coisa? Se o senhor soubesse. A pergunta ficou no ar. Sebastian abriu a boca e travou, porque a resposta honesta era: ele não sabia. E não saber era pior do que qualquer resposta ruim. Eu não sei, admitiu. Ravi concordou, sem julgamento. O que eu aprendo trabalhando aqui é uma coisa simples. Esses bebês não sabem se o pai é rico ou pobre, se a mãe foi mandada embora ou promovida. Não sabem nada disso. Só precisam de uma coisa: alguém perto. O corpo deles reconhece presença. Só isso. Sebastian ficou mais meia hora ali, em silêncio, dedo preso na mão da filha. Na manhã seguinte, antes de ir ao hospital, Sebastian fez uma coisa que não fazia há anos. Sentou no escritório de casa, mesa de madeira escura, nenhuma foto na parede, nenhum objeto pessoal, e abriu o computador. Digitou
Heliópolis, São Paulo. As imagens encheram a tela. Casas apertadas, vielas estreitas, fios de luz cruzando o céu, criança descalça na rua, lixo no canto, laje sem reboco, vida. Depois pesquisou. Salário mínimo, cesta básica, aluguel Zona Sul. Os números vieram, frios, exatos. Fez a conta, e a conta era simples. Com o que Esmeralda ganhava no balcão da padaria, mal pagava o aluguel. Sobrava centavos para comer, se vestir, se locomover, para comprar uma fralda. Fechou o notebook. Encostou na cadeira. A mansão ao redor tinha 6 quartos vazios, 3 banheiros sem uso, cozinha com fogão de 6 bocas onde Neuza cozinhava para uma pessoa só. E do outro lado da cidade, a mulher que trabalhou para ele 2 anos estava numa cama de hospital público, depois de ter a filha dele sozinha, num quarto dividido com outras 3 pacientes e um ventilador quebrado. Sebastian passou a mão no rosto. Devagar. Ele tinha dinheiro para comprar qualquer coisa. Mas o que precisava ser resolvido não se comprava. O problema era que ele virou as costas para uma pessoa quando ela mais precisava. E agora tinha uma menina de 1 quilo e 300 gramas agarrada ao dedo dele todo dia às 4 da tarde. O celular vibrou. Dante. Olhou para a tela, deixou tocar, deixou cair na caixa postal, pegou a chave do carro e foi para o hospital. Na segunda semana, a Aurora pegou infecção. Ravi ligou às 6 da manhã. Sebastian atendeu no primeiro toque. Já estava acordado, vestido, chave do carro no bolso. Aurora teve febre à noite. Começamos antibiótico, mas as próximas 48 horas são decisivas. Estou indo. Preciso ser direto. A infecção pode piorar. O sistema imunológico dela é imaturo. Estamos fazendo tudo, mas estou indo. Desceu a escada sem café. Neuza apareceu na porta da cozinha. Doutor, o café está. Depois, ela olhou para ele. Viu nos olhos dele uma coisa que não viu em 9 anos de trabalho ali. Medo. Dirigiu avançando 3 sinais amarelos. Estacionou torto, não trancou o carro. Entrou no hospital com o paletó aberto, cabelo para todo lado, respiração pesada. Na UTI, Aurora estava diferente. Pele vermelha. Peito subindo e descendo mais rápido. As máquinas faziam um apito agudo, intermitente, que se enfiava na cabeça e não saía. Ravi ajustava o soro ao lado da incubadora. Como ela está? Febre a 38,4. Medicação entrando. Agora é esperar. Esperar? Só isso? Ravi olhou para ele, firme. Às vezes, esperar é a coisa mais difícil que um pai faz. Pai! A palavra atingiu Sebastian no meio do peito. Olhou para o médico, depois para a incubadora, depois para o próprio reflexo no vidro. Sentou na cadeira. Colocou a mão dentro da incubadora. Aurora não apertou o dedo. A mão estava mole, quente. Os dedinhos não se mexeram. Vamos, menina, falou baixo. Você é forte, eu sei que é. A enfermeira da manhã, uma mulher baixa, de cabelo preso e rosto cansado, olhou para ele de canto. Tinha visto dezenas de pais naquela UTI. Pais que vinham uma vez e sumiam. Pais que choravam no corredor e voltavam no dia seguinte com advogado. Pais que deixavam flores e nunca mais apareciam. Aquele ali era diferente. Aquele ali estava com a mesma roupa de 2 dias. Às 9, ele desceu na cantina e comprou-lhe um pão de queijo e um suco de laranja de caixinha. Comeu em pé, encostado na parede do corredor, olhando a porta da UTI. Subiu em 4 minutos. Voltou para a cadeira. A mão voltou para dentro da incubadora. Às 11, o celular vibrou. Dante. O contrato da Zona Norte precisa da sua assinatura hoje. Ultimato. 6 da tarde ou ele vende para o outro grupo. Manda para o jurídico. Sebastian, 20 milhões. O jurídico não resolve isso sem... Eu não vou poder ir. Manda para o jurídico. Resolve. Silêncio na linha. Onde você está? Resolvendo uma coisa. Que coisa? Sebastian, te conheço há 15 anos. Você não tem vida pessoal. Pois agora tenho. Desligou. O
contrato, 20 milhões, margem de 30%, 6 meses de negociação, evaporou. Às 3 da tarde, a febre subiu para 38,7. Ravi trocou o antibiótico. Enfermeiras entravam e saíam. Sebastian não levantou da cadeira. Não comeu, não bebeu, não saiu para nada. Uma enfermeira deixou um copo de café na mesa ao lado. O senhor precisa comer. Depois. Senhor, depois, por favor. O café esfriou ali, intocado. Às 4, Dona Zildete ligou para o hospital perguntando por Esmeralda, que ainda estava internada num quarto no 2º andar, dormindo, sem saber de nada. A enfermeira disse que a menina estava em observação e que não podia dar detalhes por telefone. Dona Zildete desligou, olhou para o alto e começou a rezar. Às 5, Ravi trocou de plantão, mas não foi embora. Ficou. Sentou na sala dos médicos, abriu um café da máquina e ficou olhando o prontuário de Aurora no computador. Atualizava a cada 20 minutos. Às 7 da noite, a febre começou a ceder. 38,2. Depois, 37,8. Ravi verificou os exames. Olhou para Sebastian. Está respondendo. O antibiótico funcionou. Sebastian soltou o ar. Encostou a cabeça na parede. Fechou os olhos. As lágrimas vieram e ele não tentou parar. Não tinha força para isso. Não queria ter. Chorou calado, com a mão dentro da incubadora, os ombros sacudindo. Ravi se levantou, saiu, fechou a porta. Deu espaço. Tinha coisa que um homem precisava fazer sozinho. Quando abriu os olhos, Aurora tinha virado a cabeça na direção da mão dele. Os dedinhos se mexeram, devagar, procurando. Estendeu o indicador. Ela agarrou. E ele ficou ali a noite inteira. Naquela cadeira de plástico, naquele hospital com cheiro de sabão, com a filha agarrada na mão dele. O contrato da Zona Norte venceu às 6. Sebastian nem lembrou. A coisa mais importante da vida dele pesava 1,3 kg, cabia na palma da mão e estava segurando o dedo dele como se o mundo dependesse disso. Esmeralda abriu os olhos num quarto branco com cortina verde. No teto, uma mancha de umidade. Ao lado, uma televisão passava novela no volume baixo. A mulher na cama da frente roncava. Uma jarra de plástico com água morna estava na mesinha ao lado, junto com um copo descartável amassado. Tentou sentar. O corpo inteiro reclamou. Cada músculo travado, cada junta pesada. A barriga estava vazia, mole, e a ficha caiu antes de qualquer enfermeira aparecer. A filha já tinha nascido, Aurora já estava no mundo, e Esmeralda não sabia se estava tudo bem. O coração disparou. Ela arrancou o lençol e tentou colocar os pés no chão. As pernas cederam. Segurou na grade da cama e ficou ali, meio de pé, meio caindo, com a camisola do hospital aberta nas costas e os olhos ardendo. Uma enfermeira entrou correndo. Calma, mãe, devagar. A senhora ficou apagada 4 dias. Minha filha, onde está minha filha? Na UTI neonatal. Está sendo cuidada, está estável. Preciso ver ela. Amanhã a gente leva. Primeiro a senhora precisa se... Preciso ver ela agora. Por favor. A enfermeira olhou nos olhos dela. Viu ali uma mãe que não aceita não. Suspirou, saiu e voltou com cadeira de rodas. O corredor até a UTI nunca pareceu tão comprido. Cada metro, uma eternidade. Esmeralda agarrava os braços da cadeira, nós dos dedos brancos. O cheiro de hospital entrava no nariz e trazia de volta os flashes. A dor, as contrações, o grito, o silêncio depois. Apertou os olhos e respirou fundo. A porta abriu. A primeira coisa que ela viu não foi Aurora. Foi Sebastian. Sentado na cadeira de plástico, mão dentro da incubadora, falando baixo com a filha. Camisa amarrotada, sem gravata, olheiras fundas, parecia outro homem. Ou talvez fosse, finalmente, o homem que ele sempre escondeu. Esmeralda travou. O que ele está fazendo aqui? Soraya se adiantou. Esmeralda, o senhor Venturini vem todos os dias desde... Eu sei quem ele é. Trabalhei para ele 2 anos. Sebastian ouviu. Tirou a mão da incubadora. Levantou.
Virou. Os dois se olharam. 2 metros de piso gasto entre eles. E nesses 2 metros cabia tudo. A demissão, o silêncio, a gravidez escondida, o parto sozinha, uma menina brigando dentro de uma caixa de acrílico. Esmeralda. Não fala meu nome assim. Você não tem esse direito. Ele engoliu, deu um passo para trás. Ela empurrou a cadeira de rodas para frente. Veio por quê? A voz saiu firme, olhos secos. Porque o hospital ligou? Porque ficou com medo de processo? Porque bateu a consciência? Vim porque ela é minha filha. Ah, agora é sua filha. 6 meses atrás eu era o quê? A funcionária que comprometeu o contrato de 14 milhões? Aquela que você despachou sem deixar nem abrir a boca? Sebastian recebeu cada palavra de frente. Parado, sem desviar. Eu errei. Errou? Você destruiu minha vida. Saí daquele prédio com uma demissão no bolso e uma filha no ventre. Sem emprego. Sem plano de saúde. Sem nada. Enquanto você voltava para as suas reuniões, eu estava contando moeda para pagar passagem de ônibus. Eu não sabia que... Claro que não sabia. Porque você não olha para as pessoas. Olha para a planilha. O barulho das máquinas preencheu o silêncio. Chiado, apito, ritmo constante. Soraya deu um passo à frente. Esmeralda, eu entendo a dor. Mas ele veio todos os dias. Ficou a noite inteira quando a Aurora teve febre. Eu não pedi nada para ele. Nunca pedi. Eu sei, Sebastian disse. Sei que nunca pediu. E é justamente por isso que estou aqui. Porque você deveria ter tido a quem pedir. E eu deveria ter sido esse alguém. Esmeralda apertou os lábios. Desviou o rosto. Não porque as palavras não importavam. Porque pesavam demais. Não quero sua pena. Não é pena. Então é o quê? Eu ainda não sei. Mas estou aqui tentando descobrir. Esmeralda olhou para Aurora. A menina dormia. Punhos fechados. Peito subindo e descendo. Eu não confio em você. Eu sei. E não vai ser uma semana de visita que muda isso. Eu sei. Não quero dinheiro, não quero casa, não quero nada. Está bem. Ela procurou nos olhos dele aquele frio de escritório, aquela distância de quem olha de cima para baixo. Não achou. Pode ficar, mas fica quieto, quero ver minha filha. Sebastian concordou. Puxou a cadeira para o canto. Sentou. Esmeralda estendeu a mão e tocou a Aurora. Os dedinhos agarraram o dedo da mãe com a mesma força que agarravam o dedo do pai. Ninguém falou mais nada. Sebastian não tentou comprar o perdão de Esmeralda. Não apareceu com flores. Não mandou presente. Não fez discurso. Fez a única coisa que ela não esperava. Apareceu. Todo dia. Sem falta. Chegava às 4, lavava as mãos, vestia o avental verde, sentava na cadeira de plástico. 2 horas, às vezes 5. Não puxava conversa com Esmeralda. Não perguntava nada a não ser que ela falasse antes. Não sentava perto demais. Esmeralda vigiava. De longe, de perto, pelo canto do olho. Cada gesto, cada movimento, procurando onde estava a farsa. Esperando o dia em que ele ia cansar, pegar o paletó e sumir. O dia não veio. Na 2ª semana, Aurora ganhou 120 gramas. Ravi disse que era bom sinal. Sebastian perguntou o que significava cada número no monitor. Saturação, frequência cardíaca, temperatura. Anotou tudo num caderninho de espiral que comprou na papelaria da esquina. Esmeralda viu o caderninho. Não comentou, mas viu. Na 3ª semana, Aurora abriu os olhos, escuros, grandes. Ravi explicou que a visão de prematuros demora para se formar, mas Esmeralda jurou que a menina olhou para ela. Ela me viu. Ela sente você, Ravi disse. Voz, cheiro, toque. O cérebro dela já reconhece. Sebastian estava no canto. Não abriu a boca, mas o canto da boca subiu. Quase nada, quase invisível. Esmeralda percebeu. Na quinta-feira, Esmeralda recebeu alta. Podia ir para casa. O quartinho em Heliópolis não tinha berço, fralda, nada preparado. O que ela juntou antes do parto cabia numa sacola de mercado. Dona Zildete veio buscar ela de táxi.
Na saída do hospital, Esmeralda parou na porta da UTI. Olhou para a incubadora de Aurora através do vidro. A menina dormia. O monitor piscava verde, tudo em ordem. Eu volto amanhã, minha filha, murmurou com a mão no vidro. Amanhã eu volto. Dona Zildete segurou o braço dela com firmeza. Vamos, menina. Você precisa descansar para poder cuidar dela depois. Esmeralda concordou. Mas na hora de virar as costas, os olhos encheram de água. Andou pelo corredor sem limpar o rosto. Deixou as lágrimas escorrerem até o queixo e secarem sozinhas. Soraya chamou Sebastian na sala dela naquela mesma tarde. Esmeralda saiu. Aurora ainda fica umas semanas e quando tiver alta, vai precisar de acompanhamento, consultas, exames, talvez fisioterapia. O que eu faço? O senhor tem dinheiro, ela tem orgulho. Vai recusar tudo. Eu sei. Então ajuda sem oferecer. Entende a diferença? Sebastian olhou para ela. Explica. Nada de depósito na conta. Nada de sacola de loja cara. Descobre o que ela precisa e arruma antes que ela perceba. Um plano de saúde para a menina que aparece no sistema sem explicação. Uma consulta que, quando ela ligar para marcar, já esteja marcada. Creche com vaga quando chegar a hora. Isso é enganar ela. Isso é cuidar sem invadir. É o que pai responsável faz quando não mora junto. Sebastian ficou quieto. Depois concordou. Nos dias seguintes, coisas começaram a mudar. Pequenas, quase invisíveis. O quartinho de Esmeralda ganhou uma geladeira. Dona Zildete disse que veio de uma sobrinha que estava se mudando. Não era verdade, mas a geladeira velha fazia um barulho que acordava o prédio inteiro. E Esmeralda aceitou sem perguntar muito. O plano de saúde de Aurora apareceu no sistema do hospital vinculado a um programa social. Esmeralda estranhou, mas não questionou. Tinha coisa demais na cabeça. Seu Agenor da padaria recebeu uma ligação de uma distribuidora oferecendo contrato de fornecimento com preço melhor, o que dava margem para aumentar o salário dos funcionários. Seu Agenor achou que era sorte. Esmeralda não ficou sabendo de nada, mas começou a notar que as coisas ficaram um pouco mais leves. Não muito, só o bastante para respirar um pouco melhor. E no hospital, todo dia às 4, a cadeira estava ocupada. Sebastian chegava, sentava, colocava a mão na incubadora e lia em voz alta. Não relatório, não contrato. Revista em quadrinho. Turma da Mônica. Tinha comprado uma pilha na banca da esquina. Ravi ouviu uma vez e quase soltou uma risada. Turma da Mônica? Li que bebê reconhece a voz. Não importa o que, importa que ouça. Faz sentido. Continue. Continuou, todo dia, sem faltar, sem fazer alarde. Esmeralda chegou uma vez mais cedo e ouviu a voz dele do corredor. Parou antes de entrar. Ficou ali, encostada na parede, ouvindo Sebastian Zanetti Venturini, o homem da Faria Lima, o rei dos contratos milionários, lendo as aventuras da Magali com voz mansa, parando nas partes engraçadas, fazendo pausa nos diálogos. E Aurora, ali dentro, com os olhos abertos, virada na direção da voz. Esmeralda apertou a alça da bolsa e ficou ali mais 1 minuto. Depois entrou. Não disse nada. Sentou do outro lado da incubadora e colocou a mão dentro. Aurora agarrou o dedo da mãe sem soltar o do pai. Os 3 ficaram ali conectados pelos dedos de uma menina que pesava menos que um pacote de arroz. Esmeralda nunca disse obrigada. Sebastian nunca pediu que dissesse. E ali, naquele espaço apertado de UTI, com a Aurora crescendo grama por grama, dia por dia, uma coisa estava se formando entre os dois. Não era perdão, ainda não, mas era o que vem antes, respeito. Aurora teve alta num sábado de manhã, 47 dias de vida, 2,2 kg. Respirava sozinha, mamava sozinha e chorava com uma força que enchia o quarto inteiro. Choro gordo, de barriga, de quem chegou brigando e não pretendia parar.
Esmeralda vestiu a menina com a roupa que Dona Zildete costurou à mão, macacãozinho branco com flores amarelas bordadas na gola. Os botões eram pequenos e os dedos de Esmeralda tremiam, mas ela fechou um por um com aquela paciência que só mãe tem. Ravi assinou a alta com uma caneta que falhava. Olhou para Aurora, para Esmeralda, depois para Sebastian, que estava na porta de pé, sem saber se entrava ou ficava. Ela está pronta. Retorno em 7 dias. Se a temperatura passar de 37,5, tragam ela na hora. Se parar de mamar, trazem. Qualquer dúvida, me ligam. A qualquer hora, Esmeralda perguntou. Qualquer hora. Esse é o meu número pessoal, não de plantão. Esmeralda guardou o papel no bolso. Olhou para o médico e não precisou falar. Ele entendeu. Vai dar certo. Essa menina é teimosa, puxou a mãe. Esmeralda disse. O sorriso escapou antes que ela conseguisse segurar. Na porta do hospital, o sol batia no asfalto e deixava tudo com cara de limpo. Estacionamento cheio. Um vendedor de pamonha empurrando o carrinho na calçada. 2 crianças de uniforme correndo com a mochila batendo nas costas. Sebastian estava encostado no carro, não o de luxo. Um carro alugado, comum, que ele trocou na semana anterior porque percebeu que estacionar um carro de $500 mil na porta de hospital público não era presença, era exibição. Esmeralda saiu com Aurora no colo. Parou. Não precisa me levar. Eu sei. Posso ir de ônibus. Com uma prematura de 47 dias? Pode, mas não precisa. Olhou para ele, para o carro, para Aurora, que dormia com o rosto colado no peito dela. Está bem. A viagem até Heliópolis durou 40 minutos. Ninguém falou nos primeiros 20. Rádio desligado. Só o trânsito lá fora e a respiração de Aurora no bebê conforto atrás, que Sebastian instalou de manhã, depois de assistir 3 vídeos na internet. Você viu o vídeo para instalar isso, né? Esmeralda disse olhando pela janela. Como sabe, a fivela está para o lado errado. Ele olhou pelo retrovisor. Estava mesmo. Arrumo quando chegar. Eu arrumo, concordou, e deixou escapar um sorriso. Ela também, rápido, sem querer, de canto de boca. O quartinho em Heliópolis estava diferente. Dona Zildete limpou tudo, colocou um vaso de flores na janela e pendurou na porta uma faixa de papel com letras tortas de canetinha. Bem-vinda, Aurora. Esmeralda olhou para a faixa, apertou a filha no colo. Dona Zildete, a vizinha apareceu na porta de baixo com um prato de arroz doce coberto de papel alumínio. Eu sei. Ficou torto. Mas é de coração. Ficou perfeito. Sebastian ficou na calçada. Não subiu. Olhou para o prédio estreito, para o varal no 2º andar, para o muro descascado, e não sentiu pena. Sentiu vergonha. Vergonha de nunca ter olhado para aquele lado da cidade. Vergonha de ter achado que o mundo era só o que cabia na vista do 32º andar. Esmeralda apareceu na janela com Aurora. Venturini. Fala. Amanhã. 4 horas. Se quiser ver ela, vem. Mas bate na porta e espera. A casa é minha. Entendido. Fechou a janela. Ele ficou ali mais um instante, olhando a cortina balançar com o vento. Entrou no carro e saiu. Os meses foram passando, devagar, com tropeço, com dia bom e dia ruim. Sem trilha sonora, sem abraço mágico, sem virada de novela. Sebastian aparecia às 4, batia, esperava. Esmeralda abria. Ele entrava, pegava Aurora e ficava, dando mamadeira, trocando fralda com o jeito totalmente desajeitado de quem nunca fez aquilo, cantando baixo umas músicas que inventava na hora porque não sabia nenhuma canção de ninar. Esmeralda não facilitou, não perdoou de um dia para o outro. Cada centímetro de confiança ele ganhou com presença, não com palavra. Num domingo de manhã, 6 meses depois da alta, Sebastian estava sentado no chão do quartinho com Aurora no colo. A menina fez uma coisa que nenhum dos dois esperava. Gargalhou. Uma risada alta de barriga que encheu cada canto daquele cômodo pequeno. Esmeralda largou a caneca na cozinha e veio correndo. Ela riu? Riu. Faz de novo. Ele fez uma careta.
Aurora olhou para ele com aqueles olhos enormes e escuros, olhos da mãe, queixo do pai, e riu outra vez. Esmeralda se encostou no batente da porta, cruzou os braços, olhou para os dois ali no chão, no meio do quarto que cheirava a leite morno e sabão de bebê. Venturini, fala, fica pro almoço. Dona Zildete fez feijão. Ele olhou para ela, procurou nos olhos dela condição, teste, armadilha. Não encontrou. Encontrou uma porta aberta, pequena, estreita, mas aberta. Fico. Não era perdão. Não era casamento. Não era final de novela com vestido branco. Era feijão no domingo. Uma filha rindo no colo do pai. Uma mãe que decidiu abrir a porta. Era um começo. E começos, às vezes, valem mais do que finais. Minhas queridas ouvintes, que história, não é? Eu fico aqui pensando, quantas vezes a gente também não teve que ser Esmeralda na vida? Quantas vezes a gente engoliu o choro, ajeitou a blusa e saiu de cabeça erguida, mesmo com o mundo desabando por dentro? Essa história me toca muito, porque ela fala de uma coisa que a gente conhece bem, a força do silêncio. A Esmeralda não precisou gritar, não precisou de vingança. Ela só precisou ser mãe. E a vida, no tempo dela, que é um tempo que a gente nem sempre entende, deu um jeito de colocar cada peça no seu lugar. Às vezes, a gente cruza com pessoas como o Sebastian, gente que acha que o valor da vida está no que a gente assina, no que a gente ganha, no prédio onde a gente trabalha. Mas a verdade é que a vida acontece aqui embaixo, no chão. Acontece no pão que a vizinha oferece, no banquinho que o patrão da padaria coloca para a gente descansar, e na mãozinha de um filho que segura o nosso dedo e diz, sem falar nada, eu estou aqui. A lição que fica para a gente hoje, de coração para coração, é que ninguém é tão poderoso que não precise de cuidado, e ninguém é tão humilde que não tenha algo a ensinar. O perdão não é um botão que a gente aperta. É um feijão que a gente cozinha no domingo. É a porta que a gente deixa encostada. É o tempo que a gente dá para o outro aprender a ser gente. Se você está passando por um momento de injustiça hoje, se sinta abraçada. Não perca sua dignidade. O seu amanhã às 4 horas vai chegar. E quando chegar, que você tenha a sabedoria da Esmeralda, de saber que o seu valor não depende de quem te demitiu, mas de quem te ama. Um beijo carinhoso no coração de cada uma de vocês e até a nossa próxima história. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima.